Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública doutrinária. Nossas reuniões ainda estão acontecendo aqui no ambiente online, nossa sala virtual, né? Nosso ambiente virtual de palestras. Estamos ainda mantendo esse mês de julho nesse formato online, mas pretendemos, a novidade que eu tenho para vocês, já anunciei na quinta passada, vou reforçar hoje, pretendemos, a partir de agosto, retomar com as nossas reuniões públicas presenciais. Então, nós vamos reabrir o nosso salão aos domingos e às quintas, domingo às 16 horas, quinta-feira às 20 horas, seguindo todas as recomendações das autoridades, distanciamento, uso de máscara obrigatório dentro do Djalma, a higienização do ambiente garantida antes e depois das reuniões, álcool em gel disponível para todo mundo limpar as mãos. Então, esperamos todos vocês lá, presencial em nossa casa, a partir do mês de agosto. Bom, hoje nós vamos apresentar mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossas reuniões de quinta-feira, elas acontecem sempre com temas baseados no Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje, o título da palestra de hoje, a palestra traz como título A Transição dos Mundos e a Lei de Deus, a transição dos mundos e a Lei Divina. Esse título está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, a Progressão dos Mundos, o item 19. Para falar sobre esse tema, a gente convidou o nosso amigo Ed Moura. Oi, Ed, como vai? Olá, boa noite a todas, a todos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. O Ed, ele é o mantenedor do canal Somos Espiritismo, né? Tem um canal no YouTube, tem uma página lá no Instagram, um perfil lá no Instagram, @somos_espiritismo. Está aí, né? No nome dele, está aparecendo aí o canal. Então sigam lá o Ed. O Ed tem conteúdos muito valiosos, muito valorosos sobre espiritismo. Faz um trabalho bem importante. É de lá de Brasília, Distrito Federal. Isso, perfeito, Brasília. Beleza? Daqui a pouco eu te chamo de volta, Ed. Terminar de dar uns avisos aqui para o pessoal. Bom, gente, para completar aqui os avisos que eu queria dar para vocês, como eu disse, né, as palestras durante o mês de julho ainda vão acontecer online. Em agosto a gente pretende voltar presencial. A casa está estudando o retorno de outras atividades também, como o atendimento fraterno, ainda não está definido. A gente está estudando como é que a gente vai fazer para voltar ao atendimento fraterno, mas se alguém precisar de atendimento fraterno, mesmo não funcionando presencialmente, a gente está atendendo através desse número aí do WhatsApp. Vocês podem entrar em contato, mandar uma mensagem para esse telefone, para esse número do WhatsApp que está aparecendo aí na tela, e vocês conseguem agendar o atendimento com uma das nossas atendentes fraternas, ok? Então, mesmo de forma remota, a gente está conseguindo atender vocês. A livraria também está fechada, a nossa livraria, mas a gente também tem um telefone para atender a livraria. Então, se você quiser algum livro, tiver interesse, estiver precisando comprar algum livro, entre em contato com a livraria da gente. Se a gente não tiver o livro em estoque, a gente faz o pedido, manda buscar e entrega para vocês, tá bom? É uma forma também de colaborar com a casa, de ajudar com a casa, ok? Nós estamos na campanha para arrecadação de recursos para aquisição de cestas básicas. A gente faz um trabalho de entrega de cestas mensal para o pessoal da comunidade ali da Ilha de Joaneiro. São famílias que são cadastradas lá no Djalma, que fazem parte dos trabalhos assistenciais da casa. Então, a gente, desde quando começou a pandemia, no ano passado, a gente veio procurando manter essa entrega de cestas de uma forma regular. E aí os recursos realmente estão ficando escassos, a gente está precisando muito da colaboração de vocês. Então, procurem nas redes sociais do Djalma, tem um cardzinho, eu não tenho ele aqui para mostrar agora, mas tem um cardzinho que tem lá a nossa conta. A gente recebe via Pix, o Pix do Djalma é o gedfrecife@gmail.com, é o nosso e-mail, gedfrecife@gmail.com. Você pode fazer a doação via Pix ou podem levar cestas básicas lá na nossa sede, lá no Djalma, tá certo? A gente também recebe itens de cesta básica lá no Djalma. Se você não quiser fazer a doação em espécie, em dinheiro, você vai e doa a cesta básica, tá bom? Bom, colaborando também com a nossa reunião de hoje está o nosso amigo Rinaldo Cândido. Boa noite, Rinaldo. Seja bem-vindo também aqui à nossa reunião virtual, mas boa real noite. Ao mesmo tempo, né? Sem sombra de dúvidas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Rinaldo vai fazer a leitura da mensagem
a mensagem para nos harmonizar, para nos conectar, né? Porque mesmo distante a gente precisa dessa conexão, né? Dessa união de sentimentos. E aí Rinaldo vai ler a mensagem e vai também fazer a prece de início para que o Ed possa depois começar a sua palestra. Vou deixar contigo, Rinaldo, com você. Okay. Vamos lá, então, a todos e todas uma boa noite. Hoje, nosso texto de exórdio, de mensagem de início, está no livro Pão Nosso, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, e é a mensagem de número 156, título Céu com Céu. E destaca Emmanuel uma passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 20, onde Jesus diz para a gente o seguinte: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram, nem roubam. E comenta Emmanuel acerca dessa passagem o seguinte: em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para recebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Nosso irmão Emmanuel nos traz aí a orientação, baseado na fala do nosso sublime meigo mestre Jesus, que precisamos nos esforçarmos para sermos a prática e a vivência daquilo que acreditamos. Né? Para que alcancemos o céu, precisamos cultivar esse céu nos nossos corações, no nosso interior também. Então, que possamos juntos, na sintonia que certamente se fará presente entre todos nós neste momento, onde quer que estejamos, mas sem sombra de dúvidas nos conectamos para estarmos nesta união de propósitos à disposição dos ensinamentos que nos serão trazidos pelo nosso companheiro, que há de nos fortalecer as convicções, de iluminar as consciências, de orientar os caminhos. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior, a toda espiritualidade amiga que nos orienta, nos impulsiona ao progresso, em especial a menção do nosso patrono e mentor Djalma Farias, todo o amparo que nos possa ser concedido devido aos nossos merecimentos, para que trilhemos a estrada evolutiva sempre com muito afinco, com muito desejo de servir ao bem, com muito desejo de construir o céu em nós
para assim partilharmos um dia, todos nós, de um céu exterior. Somos felizes, Jesus, porque temos a tua presença em nossas vidas. Somos felizes por conhecermos a doutrina espírita, esse farol que ilumina a estrada de cada um de nós. E pedimos, Mestre amado, que tu possas continuar a nos envolver, a abraçar em especial aqueles que sofrem e, mais ainda, àqueles que sofrem sem te conhecer. E conta, Mestre amado, que no nosso dia a dia nos esforçaremos, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, para sermos e estarmos contigo. Que possamos, então, nesta noite, nessa hora que seguiremos junto ao nosso irmão Ed, abrir os nossos corações e as nossas mentes para as elucidações evangélicas que nos vão ser de orientação para a caminhada da vida. Que assim seja. Teu microfone está fechado, amigo. Que assim Mas seja, um abração velho. aí. Valeu, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação. Obrigado mesmo, é um prazer vê-lo aqui novamente. Tá já? Até a próxima, meu velho. Até a próxima. Bom, então agora eu vou chamar o Ed, dar de novo as boas-vindas ao Ed, agora que já estamos harmonizados, sintonizados, conectados, mesmo que seja pelo pensamento, através dos nossos sentimentos. Mas é isso que Jesus diz quando a gente se reúne em nome dele, né? Não importa a distância. Se estamos reunidos em seu nome, com o sentimento, com o pensamento no bem, ele certamente estará presente aqui conosco. Ed, passo a você a palavra para que você possa iniciar a palestra com o título Transição dos mundos e a lei divina. Que suas palavras sejam simples, esclarecedoras, que alcancem nossos corações e todos nós possamos sair daqui com mais esperança e mais fortalecidos para o nosso futuro, que é isso que o Espiritismo veio mostrar para a gente, né? Que a gente tem um futuro aí à nossa frente a ser desvendado, a ser conquistado, na verdade. Vamos lá, Ed, a palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. Para mim é uma enorme alegria estar aqui no Grupo Espírita de Djalma Farias, proferindo aqui essas palavras, na qual nós vamos passar aqui, vamos desenvolver sobre esse tema tão rico, né? A transição dos mundos e a lei divina. São temas muito recorrentes nas plataformas aí que nós encontramos e também, assim, dá para fazer, acho que um seminário, né? Pois são temas muito valiosos, muito ricos. Nós resolvemos dividir, para ficar mais didático a apresentação, em transição dos mundos e lei divina. Depois nós vamos reunir ao final e trazer as nossas conclusões de como esses temas eles se abraçam de uma forma muito interessante. Então eu vou começar aqui a transmitir a apresentação, viu, Rodrigo? A gente já começa com essa provocação. O que é a transição dos mundos? Olha só, transição dos mundos é quando o mundo ele transita de uma categoria para outra. Segundo nos explica o mestre lionês Allan Kardec, que sabemos ser o professor naquela época, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor francês que nasceu na cidade de Lyon e depois se mudou para Paris, capital da França. Os mundos, segundo também ensinam, né, os espíritos, e Allan Kardec sistematizou isso aí nas obras básicas da doutrina espírita. Tem as 5 categorias de mundos, que são os mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes ou ditosos e mundos celestes. Mas antes da gente entrar nesse particular aí da transição dos mundos, vamos falar sobre isso aqui. Eu não estou conseguindo... Opa, foi muito... deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu fui muito... Isso aí. Agora sim, vamos lá. Não tenho muita familiaridade com essa ferramenta. Certo, o que é a transição dos mundos? Jesus já dizia, lá em João, capítulo 14, verso 1, que podemos ler aí escrito: não turbe o vosso coração, credes em Deus e também crede em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Jesus, já sabendo que ele
estaria próximo de subir ao Pai, né, de ir para o mundo espiritual. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejas. Chama-nos a atenção essa palavra, essa parte em que Jesus fala, há muitas moradas na casa de Deus, ou seja, na casa de meu Pai. Então, dessa forma, a gente vê que essa abóbada iluminada que nós vemos à noite, cheio de estrelas, não pode ser algo assim, feito para que a gente meramente contemplasse, ficasse no enfeite. Sim, é bonito, vale a pena nós passarmos algumas horas olhando, contemplando o céu, ainda mais se estivermos no campo, num lugar onde não tem tanta iluminação artificial, olharmos as belezas do céu, da lua, mas isso não foi feito apenas para isso, para a contemplação, para a beleza. Nós sabemos que lá essas estrelas são muitos sóis, são até outras galáxias, fora da nossa Via Láctea, existem outras galáxias. De tal forma que nós pensamos o seguinte, que existem no universo praticamente 200 bilhões de sóis. O nosso Sol é um Sol anão, é uma estrela anã. E existem estrelas infinitamente maiores do que o nosso Sol. E a cada uma dessas estrelas, desses sóis, há um cortejo de planetas que ficam gravitando em torno do campo orbital dessas estrelas. Às vezes é uma estrela que tem um planeta apenas, às vezes é estrela que tem milhares de planetas, e cada planeta suas luas, inclusive. De tal forma que, levando em conta que nós na Terra somos aproximadamente 80 bilhões de seres vivos, encarnados, assim, é um número flutuante, porque a cada momento está desencarnando e reencarnando pessoas, ou seja, pessoas estão morrendo e crianças estão nascendo. Se a gente fosse fazer uma conta, assim, meio aproximadamente, a gente ia ficar mais ou menos cada um com 20 milhões de sóis. Cada um de vocês, cada um de nós, teríamos 20 milhões de sóis para nós, em uma conta assim meio assim, aproximada. Tamanha é a grandeza da nossa galáxia. Então, nós não podemos pensar que tudo isso é feito para mero enfeite e que nesses mundos não haja vida. O que não há para nós, seres humanos, é tecnologia suficiente e até avanço moral também nos nossos corações para que nós possamos fazer contato ainda com esses seres. Mas isso aí é outro particular que daria outra palestra. Mas, é assim, então a transição de mundos acontece dessa forma, como nós havíamos falado. Nós temos aí os mundos primitivos. O que seriam esses mundos primitivos? Ao serem formados, os mundos primitivos, na sua composição, entram todos os princípios de ordem espiritual, material e fluídica, constitutivos dos diversos reinos que os séculos terão de elaborar. Ou seja, de uma forma assim mais específica, os mundos primitivos, saídos dos fluidos incandescentes, são mundos que se elaboram as essências espirituais que ali serão depositadas. Nesses mundos primitivos, os seres que ali habitam, que são espíritos como nós, porém espíritos que foram recém-criados por Deus, e Deus cria-nos simples e ignorantes. Nesses mundos não há ainda a noção de bem e de mal. O que existem são seres que vão evoluir e que procuram se manter, procuram procriar e se defender. Tanto é que o desencarne acontece com muita frequência nesses mundos primitivos. Eu não estou falando, a gente só visualiza a Terra quando a gente fala, mas vamos pensar que existem inúmeros mundos primitivos nesse universo todo. E Deus, nesse momento, deve estar acabando de criar mais um, que cria, e ele vem nessa categoria ainda de mundos primitivos. E assim a sua matéria, a sua formação material vai evoluindo. Então, esses mundos primitivos, os seres que lá habitam, os espíritos que lá habitam, eles não têm ainda essa noção de bem e de mal. Eles têm um instinto de conservação. E nesse instinto de conservação, eles vão procriando, defendendo a sua prole, os seus, caçando, coletando, e assim vão evoluindo. A partir das sucessivas reencarnações, e chega um momento em que o espírito já evoluído, ele já começa a permanecer mais na erraticidade. A erraticidade é para onde o espírito vai entre uma encarnação e outra.
Aí nós vamos falar dos mundos de provas e expiações, que é o lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Esse espírito que foi criado por Deus, que até então não tinha noção do bem e do mal, já começa a ter a noção do bem e do mal. E, por conseguinte, nele ainda predomina o mal. Pois o mal ele é mais fácil de arrastar. O mal ele é mais sedutor, vamos dizer assim, para aqueles espíritos que ainda estão pueris. Então, esses espíritos têm aí um lugar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência também. Nesses mundos de provações, meus amigos, minhas amigas, são verdadeiras escolas onde os espíritos vêm fazer a ginástica moral, onde os que, não resistindo à atração do mal, se demoram até que, avigorados pelo exercício, podem, revestidos de reais merecimentos, às suas custas, por seus esforços adquiridos, claro, subir mais alta sociedade para a qual entram por direito e não por favor. Não existe privilégios para Deus. Então, aquele que faz a coisa certa, que consegue entender os mecanismos das leis de Deus, nós vamos falar das leis de Deus mais à frente, esses se adiantam. E em se adiantando, eles vão sofrer menos, vão poder morar em mundos em condições melhores. E qual seria esse mundo em condição melhor? Seriam os mundos de regeneração. Lembramos que o nosso planeta Terra está na condição de mundo de provas e expiações. E a próxima categoria que nós falamos é o mundo de regeneração, nos quais a alma que ainda tem o que expiar aura em novas forças, repousando das fadigas da luta. Esses mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, que é a próxima etapa. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se, exatamente. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta-se de paixões desordenadas, de que somos ainda escravos, é claro, isento do orgulho que impõe o silêncio ao coração, da inveja e da tortura, do ódio que sufoca. Esses mundos de regeneração são muito importantes, são destinados a preparar os espíritos que faliram e que ainda têm o que expiar para saírem progressivamente do período da materialidade. São mundos de transição onde dominam a justiça, onde o espírito continua e acaba sua depuração, tornando capazes só de praticar o bem e incapazes da prática do mal. São os mundos de regeneração, onde o espírito se regenera. Aí já tem mais uma noção em que o bem é mais importante do que o mal. A próxima categoria são os mundos felizes, ou mundos ditosos, como já foi falado, né, como a gente já disse aqui, onde o bem sobrepuja o mal, ou seja, o bem, ele ultrapassa o mal, o bem ele é mais forte do que o mal. Esses mundos felizes ou ditosos, onde regenerado, depois de regenerado, depurado de todos os pendores, o espírito só tem que progredir no bem, sem mais ter que lutar contra o mal. Olha que interessante. Esses mundos, como os espíritos que os habitam, se acham no princípio do período de semifluidez. Ou seja, existe a encarnação, o corpo material, mas ele é muito mais sutil, muito mais desmaterializado, vamos dizer assim. Aí começa a desmaterialização do corpo. Passando, depois de uma certa evolução, passando depois de várias experiências, os espíritos chegam até esses mundos, que são os mundos celestes ou divinos. Uns mundos assim que, a priori, nós não temos como definir, não temos como falar sobre eles. Porque são mundos que, por mais que a gente tente definir, nós acabamos por trazer uma ideia errônea, limitada.
Mas esses mundos celestes divinos são habitações de espíritos já depurados, os espíritos bem-aventurados, como chamam, onde exclusivamente reina o bem. Os mundos espirituais, que nós apelidamos de celestes, aos quais só têm acesso os puros espíritos, mundos que atingiram o estado de pura fluidez, são, na hierarquia dos mundos, os que projetam luz mais suave, mais branca e brilhante. São esses mundos em que os espíritos saem de lá como viajores do espaço e ajudam os mundos primitivos na evolução, ou seja, os habitantes dos mundos primitivos para evoluir, os habitantes dos mundos de provas e expiações também para evoluir. Muitas das vezes o que nós vemos representado pelos povos antigos como se fosse a aparição de Deus, na verdade foi a aparição de espíritos puros, e que, de certa forma, ajudaram aquelas mulheres e aqueles homens na evolução. E tem também os espíritos missionários que reencarnam e levam a humanidade para um rumo em que ela vai evoluir e não vai mais ter como errar ou adiar mais a evolução. Aí nós falamos assim de verdadeiros profetas, verdadeiros missionários que estiveram entre nós, tal como Moisés, Abraão, Jesus Cristo, que não pode faltar. Também temos, mais modernamente falando, esses espíritos como Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, aqui no Brasil, a Santa Dulce dos Pobres, a nossa querida Irmã Dulce. E também, dentro do espiritismo, esses medianeiros maravilhosos como Divaldo Franco, Chico Xavier. E atualmente, na modernidade, nós temos aí esses palestrantes espíritas que procuram sempre dar uma vertente para nós, mas não só dentro do espiritismo, mas também fora do espiritismo nós temos esses espíritos missionários. Não vamos esquecer que a geração que está aí, que está lutando inclusive pelo meio ambiente, é uma geração de espíritos evoluídos que vai ajudar a alavancar o nosso planeta Terra para um mundo de regeneração. E quem se regenera, na verdade, somos nós. A matéria do mundo também vai evoluindo, mas isso acontece de acordo com a nossa evolução também, quando a gente deixa de ter certas necessidades que tínhamos, né, no passado, e no futuro teremos outras necessidades. Aí assim evolui o homem, evoluem os animais, que são nossos auxiliares, evoluem as plantas e até os minerais também. Nas falas de Santo Agostinho, no capítulo 19 do item 3º, que é onde está a transição dos mundos. Ele coloca assim dessa forma. Então, como nós vimos, os mundos inferiores, a existência é toda material ainda. Então, os mundos inferiores são os mundos primitivos e de provas e expiações. Nós já vimos assim que os espíritos eles procuram eles labutam para sobreviver. Já em certo momento começa a ver o quê? O homem dominando o homem. Então, nessa relação de dominância, criam-se o quê? As castas, as classes sociais, as hierarquias. Aparecem o quê? Os reis, aqueles que detêm o poder de influenciar pessoas, aí começa a ter o poder coercitivo, aqueles que obrigam outros a seguirem os mandamentos, né, desses líderes que existem, líderes verdadeiros, mas também líderes falsos. Então, assim, a gente vê muito isso nesses mundos. Lembrando que quem precisa de reencarnar somos nós, habitantes de mundos de provas e expiações. Nos mundos de regeneração existe a reencarnação também, mas ela já não é tão assim frequente igual nós temos nos mundos primitivos e mundos de provas e expiações. Então, como nós vimos aí, à medida que esse mundo se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que os mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual, de forma que no último grau dos mundos evolutivos, já não existe tanta diferença entre matéria e espírito. Os mundos intermediários, no caso, são os mundos que já estão na categoria de mundos de regeneração e mundos felizes. A gente vê que mistura-se o bem e o mal. Os mundos de regeneração ainda têm o mal, mas é muito pouco o mal. Já nos mundos felizes ou ditosos, o mal praticamente quase não existe. Ele é muito pouco, muito pouco. E, inclusive, a noção de bem e de mal ela é muito mais evoluída do que nós temos aqui hoje, na nossa concepção. Segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam, eles
o bem predomina sobre o mal. E, por fim, os celestes ou mundos felizes onde sobrepuja o mal. Praticamente não existe o mal nesses mundos. São habitações dos espíritos depurados, dos espíritos puros. Na questão 170 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que torna o espírito depois da última encarnação, quando ele não precisa mais encarnar. Aí os espíritos respondem, um espírito bem-aventurado, ou seja, um puro espírito. E é onde eles vivem, nesses mundos evoluídos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem chamada Infortúnios Ocultos, em que uma mulher misteriosa leva a beneficência para pessoas pobres. Essa mesma mulher aparece no livro O Céu e o Inferno, na parte segunda, Espíritos Felizes. É a Condessa Paula. Essa Condessa Paula, ela dá uma pequena explicação sobre o que é um mundo feliz. E ela fala que quando eles se reúnem em assembleia lá, os espíritos, ela fala que não existe a maior felicidade que nós temos aqui nesse mundo não se compara à felicidade da reunião que eles têm lá. E ela fala que esses espíritos lá, eles se reúnem em grupos e viajam entre mundos para ajudar na evolução dos mundos primitivos e de provas e expiações, como falamos, né, agora há pouco. Falando ainda em transição de mundos, o planeta Terra, né, pertence à categoria de mundos de provas e expiações. É por isso que a gente vê tanta miséria que acontece aqui nesse mundo, tantas coisas que o mundo mais evoluído, nos mundos evoluídos não aconteceriam. É por isso que nós, muitas vezes, quando vamos ver lá o telejornal, a gente vê coisas que chocam bastante a gente. Vemos aí crianças sendo assassinadas por familiares deles. Nós vemos aí, infelizmente, a violência doméstica muito forte, muito presente. E, claro, como se fala em violência doméstica, a gente está falando que é a mulher, que é a vítima, a grande vítima. Então, assim, são coisas que realmente nos entristecem. Quando não, a gente sempre se depara com algum escândalo da nossa política, né, da política partidária. Não vamos entrar nesse particular aqui, claro, mas a gente vem acompanhando já alguns noticiários e vimos essas notícias. Tanto é que muitos optam por não se informar, por não saber o que acontece no mundo, justamente por isso. Mas a opinião pública que nós temos, os meios de informação, até mesmo das redes sociais, são feitos por nós, são feitos por escolhas nossas. Tem gente que não gosta de ver a televisão convencional, tradicional, mas se informa por meio de WhatsApp e redes sociais. Mas mesmo nesses lugares, as pessoas escolhem ver notícias trágicas, notícias ruins, notícias tristes, notícias sanguinolentas. Infelizmente, é escolha nossa. Mas eu quero dizer, meus irmãos, apesar de nós estarmos ainda no mundo de provas e expiações, não é só coisa ruim que acontece. É porque o mass media tem a sua dinâmica e ele atende aos nossos ímpetos, aos nossos desejos. Um bom exemplo disso eu posso tomar a mim mesmo, de uma forma fantasiosa, claro. Todos os dias eu saio para a rua para ir trabalhar, né? Mesmo na pandemia a gente precisa trabalhar. Se um cachorro me morder, isso não vai sair na televisão, isso não vai sair nas redes sociais, não vai ter ninguém filmando isso. Se um cachorro me atacar e me morder e for embora. Não vai chamar atenção. Porém, se um dia eu sair da minha casa e ao vir um cachorro, eu correr e pegar esse cachorro e dar uma mordida nele, eu gostaria de dizer que eu tenho 3 cães aqui na minha casa, eu amo cachorros, eu amo os animais, temos 4 gatos, nós não somos a favor de maus tratos de animais. Mas de uma forma assim... de uma forma assim fantasiosa, se eu morder um cachorro, com certeza isso vai sair na televisão, isso vai sair nos meios de comunicação, vai ter alguém filmando, isso vai para as redes sociais, e todo mundo vai replicar esse vídeo, vai repostar, vai fazer com que ele se multiplique, que ele ande. Por quê? É escolha que cada um de nós temos, infelizmente. Muitas coisas boas acontecem. Em épocas pré-pandêmicas, no sábado de manhã ou domingo de manhã, quando a gente acordava cedo para ir para os hospitais, fazer caridade para as pessoas, ir para os postos de assistência, quando nós acordávamos pelas manhãs nos fins de semana para fazer campanha do Quilo, campanha da Fraternidade Alta de Souza, para participarmos de grupos de estudo nos grupos espíritas nos quais nós estamos vinculados,
Ninguém posta isso, quase ninguém. E quando é feita uma postagem, fica lá quieto. Ninguém sai replicando isso assim para ser algo que vai viralizar, como dizem. Porque isso é normal. Isso não chama a atenção das pessoas, do homem médio, que quer ver realmente as coisas acontecerem de uma forma assim. Então é por isso que nós, nesse mundo de provas e expiações, o mal ainda sobrepuja o bem. Infelizmente isso acontece. E uma das provas disso são os meios de comunicações, as redes sociais que nós temos. Hoje em dia diminuiu bastante, mas antes no WhatsApp era muito comum a gente ver pessoas sofrendo acidentes, tendo partes do corpo separados, e assim cada um fazia a sua ideologia com relação a isso, colocava isso como um vínculo de religião, como se você não pertencesse a tal religião, Deus ia te punir, ia vingar de você. Quer dizer, algo que, infelizmente, acontece no mundo de provas e expiações. Nós transferimos para Deus as nossas paixões, sendo que essas paixões são humanas, não são de Deus. Nos ensinam os Espíritos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Dessa forma, não visualizamos em Deus um homem ou uma mulher que tem boca, que tem dente, que tem língua, que tem ouvidos, que tem coração e que se sente mal, ou às vezes acorda de mau humor e quer punir alguém. Não. Como já dizia Albert Einstein, Deus não joga dados com os nossos destinos, o universo e tudo mais. Não. Deus age de uma maneira muito inteligente, é a suprema inteligência. Se nós nos achamos inteligentes, ou achamos alguns de nós muito inteligentes, imagina Deus. Deus que criou esse inteligente aí, esse bambamã que nós estamos pensando agora. Esse é Deus. Então, é por isso que ainda acontece isso, pois estamos ainda no mundo de provas e expiações. E no universo, em todas as galáxias, existem inúmeros mundos que estão em condição de provas e expiações também. Situação muito parecida com a nossa aqui, certo? Então, vamos lá. A pandemia do SARS-CoV-2. Ou seja, isso é o nome do coronavírus. O coronavírus é o vírus que todo mundo sabe causa a doença chamada a Covid-19. Nós estamos ainda passando por uma pandemia. Claro que tem muitas pessoas que já foram vacinadas, ainda está sendo feito a vacinação, está avançando nas idades, isso é muito bom, graças a Deus. Alguns estabelecimentos, tanto de educação, trabalho, grupos espíritas, igrejas, estão voltando às práticas presenciais. O grupo espírita de Djalma de Farias, como disse o nosso irmão Rodrigo, também vai voltar. O meu grupo espírita, que eu frequento aqui em Brasília, já voltou às reuniões presenciais, claro, cumprindo os protocolos de segurança, né? Tanto o Djalma de Farias quanto o grupo Irmão Estevão que eu frequento. Mas o que eu quero falar sobre a pandemia? E a pandemia é uma das características de um mundo de provas e expiações, pois quantas pandemias nós já atravessamos nesse mundo? Tirando as duas grandes guerras e as guerras isoladas que nós tivemos conhecimento, as revoluções, guerras civis nos países. Mas o que eu quero falar sobre a pandemia? A transição planetária já começou na Terra por causa dessa pandemia? Comentem. Vocês estão no YouTube, né? O YouTube tem espaço para comentários. Comentem, por favor. E já que vão comentar, não esqueçam também, viu? Curtam a página do Grupo Espírita de Djalma Farias. Se você não é inscrito, se inscreva e ajude o Grupo de Djalma Farias a levar a doutrina espírita para mais pessoas. Quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube vai entender que ele está sendo muito buscado por pessoas, então o algoritmo do YouTube vai oferecer ele para mais pessoas. Aí, quem sabe, nós vamos ter mais companheiros na doutrina espírita. Por que não fazer isso? É de graça. Mas olha só, a transição planetária já começou na Terra, vocês já devem ter comentado aí, né? A gente pensa que com essa pandemia aí é o momento em que a transição planetária começou. É natural nós pensarmos isso, que alguma coisa muito grande vai acontecer depois disso, não é? Recentemente a gente estava às voltas com a chamada data limite. Então muita gente achava que após a data limite já abririam-se os portais do mundo de regeneração para nós. Nós lembramos que é o seguinte, houve muita fake news, notícias falsas com relação à data limite. Data limite foi o quê? Foi uma moratória que os espíritos nos deram para que a gente provasse para eles que nós não iríamos destruir o planeta Terra. Quando nós fizemos aquele ato infeliz, aquele ato triste de morticínio,
que foram as bombas sobre as cidades de Nagasaki, no Japão, e Hiroshima. Naquele dia, os espíritos, vendo que nós tínhamos um potencial muito grande de poder nas mãos, de conhecimento tecnológico, mas não tínhamos moral ainda, eles resolveram dar uma moratória para nós, ou seja, ia atrasar a nossa evolução tecnológica, para que a gente evoluísse moralmente e provasse para esses espíritos superiores, da envergadura de Jesus para cima, que nós não iríamos destruir o planeta Terra. Então, essa data limite, ela aconteceu. Teve também a relação quando o homem chegou à Lua também. Exatamente, teve essa relação, né, quando a gente vê nos vídeos aí. Então, essa data limite acabou. A partir de agora, a tecnologia vai avançar. Vai avançar porque nós já mostramos, nós temos um mínimo de moral para não destruir esse mundo. Um mínimo. Então, veio essa transição planetária. Muitos acreditam que depois que passa essa pandemia, nós estaremos no mundo de regeneração. Olha, infelizmente, isso não vai acontecer ainda. Mas eu tenho outra pergunta para fazer. Será que a transição planetária ela se fez mais visível com a pandemia? Será que essa pandemia ela está mostrando que a transição planetária está assim, está escancarada na nossa frente? Nós tivemos um avanço tecnológico muito grande. Os grupos espíritas passaram por transformação digital que nunca tinham passado antes. Muitos fizeram a digitalização das suas reuniões públicas. O meu grupo espírita, por exemplo, ele era muito offline. Depois dessa pandemia, ele passou a ser totalmente online. E muitos dos trabalhadores tiveram que dominar essas ferramentas. Isso não pode ser por acaso, meus irmãos. Todo esse conhecimento amealhado, essas habilidades que nós conseguimos, essas ferramentas que surgiram para fazer live e streaming, não é por acaso. Hoje em dia, nós temos aí uma empresa chamada SpaceX, que ela é capaz de lançar um foguete e fazer esse foguete descer em cima de uma balsa, em pleno mar. Isso é algo impensável, é algo que não se pensava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje em dia a gente vê o Jeff Bezos, que é o dono daquela empresa, criador daquela empresa Amazon, que é uma das megapotências aí do mercado online. Ele se afastou da Amazon e agora está aí, fazendo viagens para o espaço. Para quê? Porque ele quer investir nisso aí. Então, assim, essa coisa de ir ao espaço vai ser vulgarizada, vai ser popularizada, vai chegar um momento em que aqueles que estão fazendo pesquisas espaciais vão estar muito mais à frente. Então, é um impulso que nós recebemos. A data limite, a moratória da data limite, ela realmente acabou. E a gente está vendo isso aí. Essa corrida espacial dos milionários, privada. Mas na nossa Terra ainda há problemas a ser resolvidos. Mas nós entendemos que tem inúmeras organizações não governamentais, ONGs, e também outros segmentos sociais que estão procurando ajudar aí. A gente tira, por exemplo, aquele grupo Médicos Sem Fronteira, que é um grupo, uma organização muito boa, muito grande, que realmente ajuda as pessoas. E assim a gente vê inúmeras organizações, como, por exemplo, também a Fraternidade Sem Fronteira, que é uma organização que surgiu dentro do movimento espírita. Então, a transição planetária, ela não está acabando. Segundo as palavras do palestrante Haroldo Dutra Dias, ainda vão acontecer coisas aí um pouco lamentáveis, mas que vão servir para nos preparar para que nós estejamos prontos para o mundo de regeneração. Lembrando que o que morre é o corpo, não é o espírito. O espírito, ele desencarna, mas esse espírito desencarnou, ele volta aqui para a Terra. Ele não vai, não são espíritos novos que vão vir para cá, não. É os mesmos espíritos, só que eles vêm transformados. Daí a importância da infância e da juventude, para a gente aprender as coisas. Então, a transição planetária ela está mais visível com a pandemia do SARS-CoV-2. Não nos enganemos. Eu quero falar também sobre esse livro aqui, A Gênese. O último capítulo do livro A Gênese
chama-se São Chegados os Tempos. Os tempos são chegados, né? Porque a tradução que eu tenho aqui é outra. E tem um item, número 33, e ele fala uma coisa muito, muito interessante sobre essa transição dos mundos. É que a regeneração da humanidade, portanto, não existe absolutamente na renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhes são predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. Olha só, não são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de maneira diferente. É quase sempre que se nota, depois dos grandes choques que dizimam as populações, se nota, depois dos grandes choques que dizimam as populações, os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não destroem espíritos. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, a grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Então, não vamos também deixar a ansiedade roubar a nossa razão. Não vamos deixar ter sequestro de amígdala, a gente perder toda a nossa serenidade. Porque certas coisas acontecem para trazer progressos para nós. Pois isso é um indício de que nós já estamos preparados. Então, essa renovação que foi dada meio abrupta veio nesse sentido. A pandemia do SARS-CoV-2, do coronavírus, fez 192 milhões e 54 mil casos e ceifou 4 milhões 128 mil vidas. 4 milhões 128 mil e 58 pessoas morreram com essas mortes. Então a gente entende o seguinte, que houve uma renovação mais forte. Essas pessoas que desencarnaram, elas vão reencarnar. Nós não devemos pensar que a morte do corpo é a morte definitiva. Não, não existe morte. O Espiritismo é uma doutrina maravilhosa. Ela mata a morte, ela tira o inferno não existe mais. É só a gente ver e estudar. Então, é nesse sentido, a Gênese tem essa predição, esse artigo preditivo que diz para nós que uma coisa muito boa, assim, uma grande evolução, assim, vai vir para nós, para a humanidade. Agora sim, lei divina. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto a verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se ache na lei seja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Está em Mateus, capítulo 5, 17 e 18. Iota é uma letra hebraica que parece uma vírgula. É muito pequena. Então, é por isso que Jesus fala que todos os detalhes que estão na lei divina têm que ser cumpridos. Então, nós temos o que como lei divina? O Decálogo, que é o famoso 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo de 1 a 17. Nós falamos 10 mandamentos, mas esses mandamentos eles têm 21 dispositivos. E ele está dividido em 17 passagens, 17 capítulos na Bíblia. Ele aparece em Êxodo, mas também aparece no livro de Deuteronômio. E em outros lá também de forma esparsa. Então, os 10 mandamentos foi uma forma didática que foi feita. E dizem que foi organizada por Agostinho. Santo Agostinho, quando era papa, esteve encarnado entre nós. Então, se nós olharmos esses 10 mandamentos, primeiro ele fala sobre Deus, né? Quem é Deus? Deus que tirei do Egito, da casa de escravidão, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros e tudo mais. O capítulo 2, não pronunciareis o nome do Senhor Deus em vão. Aí fala sobre honrar pai e mãe. Aí depois tem as leis mais voltadas para a sociedade mesmo, no caso, nos 10 mandamentos. Não matareis, não cometereis adultérios, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não desejareis a mulher do vosso próximo, e também fala sobre não cobiçar, né, os pertences do próximo. Esse é os 10 mandamentos. O grande mandamento que a gente fala é quando Jesus pega justamente esses 10 mandamentos e dá o maior mandamento para aquela época.
Moisés ele precisou desses mandamentos, dessas leis, para educar aquele povo semi-selvagem, que eram os ex-escravos, que era o povo hebreu daquela época. Jesus, ele já pôde resumir um pouco mais essas leis. Então, foi quando ele diz, né, quando o fariseu que ouviu que ele tinha feito calar os saduceus, aí um deles, querendo testar Jesus, como sempre eles faziam, queria sempre testar Jesus, né, perguntou para o mestre qual é o grande mandamento da lei. Ao que Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, ou seja, sua consciência. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos estão dependuradas toda a lei e todos os profetas. E depois a gente tem as leis morais. E essas leis morais, nós sabemos que elas são 10, e de certa forma elas se assemelham aos 10 mandamentos, se a gente for olhar. Elas não batem completamente assim, mas de uma forma assim, que a gente pegar de uma forma detida, nós conseguimos visualizar que há uma grande semelhança, de forma que a verdade ela é sempre dita de uma maneira que os espíritos vão sempre ampliando à medida que nós vamos evoluindo. Então nós temos aqui essa parte terceira de O Livro dos Espíritos, que fala sobre essas leis morais. Então nós temos a lei de adoração. O que é a lei de adoração? Como que a gente adora a Deus? A única forma assim, mais prática de adorar a Deus é amar o nosso próximo. Quando a gente pratica o amor ao próximo, nós estamos fazendo a verdadeira adoração a Deus. Não só elevando nossos pensamentos a Deus, nós devemos adorar dessa maneira. A lei do trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, assim, o trabalho ele é visto de uma forma diferente nos mundos evoluídos. A lei de reprodução. Sem reprodução, o mundo corporal acabaria, isso é lógico. E essa lei se aplica ao reino vegetal, animal, incluindo nós, né, as pessoas, né, os humanos. É necessário e permitido ao homem que entenda melhor essa lei atuando nela. A lei de conservação, o instinto de conservação foi dado a todos os seres vivos, só que esse instinto de conservação ele tem que ser equilibrado entre os sentimentos de prazer, de egoísmo, né? Não é dizer que eu estou me conservando que eu tenho que ser egoísta, não, de maneira alguma. Existe uma maneira de eu me conservar, mas ser caridoso também, ajudar o próximo. A lei de destruição. A gente pode falar que é uma lei de reciclagem, né? Uma lei de regeneração, né? Pois tudo precisa se destruir para regenerar. Como diz o químico Antoine Laurent Lavoisier, né? O chamado Lavoisier, que tem a lei de Lavoisier: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é um dos princípios da lei de destruição. A lei de sociedade, que a vida social é uma obrigação natural. Deus fez o homem para viver em sociedade, nós somos seres gregários, precisamos uns do outro. A lei de progresso é o estado natural. O estado natural é o estado primitivo, sim sabemos. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribuir para o progresso da humanidade. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento. E esse estado natural é que está nos impulsionando, nos ajudando para que a gente, em contato com a natureza, com as coisas, entre nós mesmos, a gente progrida. Lei de igualdade. Nós todos somos iguais perante Deus. Todos temos o mesmo objetivo. Deus fez a sua lei para todos, inclusive essa lei que nós estamos lendo aqui. Lei de liberdade. Não há liberdade absoluta, porque todos necessitam uns dos outros. Até a vida, ela não é assim absoluta, nós podemos, né, desencarnar a qualquer momento, depende da vontade de Deus, ou de que a gente faça. Então essa liberdade ela é relativa, é relacionada uns com os outros. É aquela velha história: minha liberdade acaba quando começa a sua, e vice-versa, como a gente sabe. E por fim, a lei de amor, a lei de justiça, amor e caridade. O sentimento de justiça é tão natural que a gente se revolta com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral envolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não dá. Não dá. Deus coloca no coração do homem, por isso a gente encontra muitas vezes os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça, daquele que tem puro o conhecimento.
a benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa aí é a verdadeira caridade. Amor e caridade, de certa forma, se confundem, se misturam, como a gente vê. E a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que achamos com os nossos semelhantes. Devemos sim praticar a beneficência, que é a caridade material, mas não nos esqueçamos da benevolência, que é a caridade moral. Benevolência é a boa vontade. Nós devemos ter boa vontade uns para com os outros, sempre. Cada vez que nós nos aproximamos mais das leis divinas, mais evoluímos. Aqui nós vamos fazer aquele abraço entre a transição dos mundos e a lei divina, a lei de Deus. Então, assim, conforme a gente vai... a gente se aproxima das leis no sentido de cumpri-las, fazer com que elas se cumpram, de acordo com o entendimento e a evolução que nós temos, a gente vai aurindo novos ciclos evolutivos. Então, nossa evolução se dá assim. A gente vai evoluindo por ciclos. Então, tem um momento em que a gente parece que está atrasado, mas aí a gente dá um pequeno salto e evolui. Aí depois a gente se sente assim meio, parece que está estagnado, está meio parado. Aí vem alguma coisa, acontece, o arguilhão da dor nos toca e a gente progride, assim de reencarnação em reencarnação. Às vezes na erraticidade, às vezes encarnado no mundo, aqui no nosso caso na Terra. E a cada ciclo evolutivo concluído, o planeta em que nós vivemos muda de categoria. Então, assim, quando nós vivemos um mundo de primitivos, as leis de Deus já existiam lá naquele mundo primitivo. Só que a nossa interpretação da lei de Deus era outra, porque nós éramos seres simples e ignorantes. Quando nós começamos a entender melhor as leis de Deus, de acordo com a evolução que nós tínhamos lá naquela época, a gente passou por uma categoria diferente, provas e expiações. Aí as leis de Deus continuavam lá com a gente. Só que a gente tinha uma interpretação lá que a gente achava melhor, ou seja, é o mal sobrepujando o bem. Então a gente via as leis de Deus dessa maneira. Mas aí agora que nós estamos começando a ver as leis de Deus de forma diferente, a gente vai evoluindo. E vamos chegar até o mundo de regeneração. E lá, quando estivermos lá no mundo de regeneração, nós vamos encarar as leis de Deus, as leis divinas, de maneira diferente, ou seja, mais evoluído, de uma forma melhor do que hoje. É isso que acontece. E quando em uma nova categoria que os mundos transitam, outra compreensão das leis divinas, é o que eu acabei de falar. E assim nós vamos evoluindo. E dessa forma, a evolução dos mundos, a transição dos mundos e as leis divinas, elas se completam, se abraçam. Lembrando que é nós que evoluímos, porque nós vamos compreendendo melhor as leis de Deus. Então, conforme a gente vai praticando as leis de Deus, ou seja, praticando o amor ao próximo, nós vamos nos aproximando das leis de Deus. E aproximar-se das leis de Deus, praticá-la, é aproximar-se de Deus também. E assim crescer, evoluirmos. Eu agradeço muito mesmo pela oportunidade que nós todos tivemos aqui nessa noite, no grupo de Djalma Farias, do canal Somos _ Espiritismo, estamos presentes no YouTube, Facebook e também no Instagram. É muita alegria mesmo que nós estivemos aqui nessa noite para falar sobre esse tema. Muito obrigado. Meu amigo Ed, nós que agradecemos a você pela sua colaboração. Esse é um tema bem importante, né? E é bom a gente conversar sobre esse tema, assim, para poder esclarecer as pessoas, porque muita gente ainda acredita no castigo, né? Que Deus é aquele Deus punitivo, né? Que envia os males, né? Para que a gente passe por sofrimento, que a gente passe por dificuldade, e o Espiritismo vem exatamente dizer que não, que tudo decorre de um processo absolutamente natural, regido por leis que são universais, imutáveis e eternas, e que Deus não está castigando a gente. Né? A gente está passando por processos evolutivos que são absolutamente naturais, são aprendizados que a gente precisa adquirir, e é dessa forma que a gente vai evoluindo, e evoluindo a gente também vai evoluindo a nossa casa planetária, que em breve, se Deus quiser, estaremos aqui em um mundo regenerado, se não nós aqui habitando, espíritos melhores aqui habitando, a gente também vai continuar a nossa jornada, se não for aqui, vai ser em outro planeta, também obedecendo a uma lei absolutamente natural que diz que o espírito habita o lugar que é adequado ao seu aprimoramento. Então, ninguém... Quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu pai, nesta frase também está implícito a afirmação de que Deus não abandona nenhum de seus filhos, porque tem muitas moradas, então tem uma sempre adequada àquele seu grau evolutivo.
E o grau evolutivo que você está é aquele que você foi capaz de conquistar, né? Não foi ninguém que impôs a você, né? Você vai ser deste grau evolutivo, né? Fomos nós mesmos que conquistamos aquele lugar. Então, não há punição, não há castigo, não há nada disso. Você falou algo bem importante aí sobre esses saltos de progresso, né, que a gente dá, né? E é exatamente assim que acontece. As leis divinas, à medida que a gente vai compreendendo melhor essas leis, a gente vai dando esses saltos de progresso. Não foi assim com Moisés, aí Jesus veio dar mais uma pincelada, o Espiritismo veio dar outra. São momentos de salto de progresso. Então, esse momento que o Espiritismo chegou, foi exatamente neste momento que esse salto de progresso é necessário para que a gente atinja esse patamar de regeneração. Porque Kardec, quando falou que a gente estava em transição, quando a gente estava se regenerando, que a humanidade iria se regenerar, ele estava em 1850. Se você for pensar direitinho, a transição planetária já tinha começado lá. Porque ali Kardec já dizia que iriam nascer espíritos melhores para ajudar nessa regeneração do planeta. Não é isso? Mas aí a gente tem que compreender que é o que os pensadores espíritas atuais, os estudiosos, chamam de autonomia. Essa regeneração não vai acontecer porque alguém disse a você que se você não melhorar, você vai ser punido, você não vai habitar no mundo regenerado, você vai ser deportado para um mundo pior, né? Para sofrer e tal. Não. Então, aí você vai se mover, você vai querer fazer o bem só por medo, ou por desejo de uma conquista, ou por desejo de uma recompensa. Eles dizem não, que é a teoria da autonomia. Ou seja, a gente tem que aderir à causa do bem de maneira espontânea e voluntária. Ou seja, eu quero fazer o bem porque é o certo fazer o bem. E não porque alguém disse que se eu não fizer o bem, eu vou para ali, ou se eu fizer o bem, eu vou para acolá. Então, o fazer o bem é algo que tem que vir de dentro de nós. É aquela transformação que Jesus veio pedir a gente e dizer que era amando ao próximo que a gente está amando a Deus. Ed, muito obrigado, parabéns aí pela sua exposição, meu velho. Eu espero contar com a sua valorosa contribuição em outras oportunidades. Se despeça aí do público. Olha, eu que agradeço, viu, mais uma vez, essa parceria que está se formando, né, entre nós e o Grupo Espírita de Djalma Farias, e isso me deixa muito alegre, muito contente mesmo, pois tudo que nós queremos é fazer a caridade ao Espiritismo, nas palavras de Emmanuel, que é divulgar a doutrina espírita. Então, vamos seguir sempre juntos e irmanados, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Ed. Gente, eu vou convidar vocês agora, agradecer primeiro a presença de todos vocês que participaram, que colaboraram, que deixaram aqui seu comentário, que assistiram a nossa live, que compartilharam a nossa transmissão. Continuem compartilhando, peçam para os seus amigos se inscreverem no nosso canal do YouTube, curtir nossa página do Facebook, que é importante para a gente, né? A gente criar esse público, a gente criar essa comunidade virtual. A gente já tem uma comunidade física, que se Deus quiser a gente vai voltar a encontrar a partir de agosto, mas essa comunidade virtual a gente não vai deixar de lado. Quando a gente voltar a fazer nossas palestras presenciais, a gente também vai transmitir as nossas palestras lá do salão, para o nosso canal do YouTube e para a nossa página do Facebook. Então, a nossa comunidade virtual vai continuar sendo contemplada com as nossas transmissões, com as nossas palestras, tá bom? Então, vou convidar todos vocês. Agradecer também a Rinaldo, já ia me esquecendo, agradecer a Rinaldo pela sua participação também no nosso trabalho de hoje, pela prece de início. E aí eu convido todos vocês agora a elevar os nossos pensamentos, mentalizar o Mestre Jesus, para acompanhar mentalmente a nossa prece de encerramento. Após a prece, a nossa reunião estará encerrada. Deus, amoroso Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, querido mestre, querido amigo, benfeitores invisíveis que nos acompanham, nos amparam, nos assistem, o nosso mentor, Djalma Montenegro de Farias, que sempre está presente, nos intuindo, nos inspirando, auxiliando nas conduções dos trabalhos da Casa de Djalma. Queremos, neste momento, agradecer por mais esta oportunidade de reunião, de convivência, de estudo, de aprendizado, onde os ensinamentos dos espíritos superiores que chegaram até nós através de Allan Kardec nos foram ofertados como forma de esclarecer, de tirar o véu sobre os mistérios da vida, sobre o que acontece conosco, mostrando que tudo, absolutamente tudo, decorre de leis absolutamente naturais,
que não há nada de fantasioso, que não há nada de espetacular, que não há nada de sobrenatural. As coisas que acontecem na nossa vida são consequências das ações que tomamos, das decisões e das escolhas que fazemos. E assim, cientes do nosso dever, da nossa obrigação em nos melhorarmos enquanto espíritos, me despeço desejando a todos uma excelente noite e sucesso a cada um de nós em nossos esforços e nos transformarmos moralmente. Que assim seja. Gente, muito boa noite. Agradeço novamente aí a participação de todos. E até a próxima. Domingo a gente retorna aqui. Vamos ter também mais uma reunião online aqui no domingo, às 16 horas da tarde. Convido a todos vocês a retornarem. E até lá. Boa noite.